De convidá-los a se colocar de pé. Nós estaremos dando início nessa manhã a mais uma escola bíblica dominical, uma lição com um tema altamente importante, principalmente na data de hoje, dia de decisão, não decisão de um campeonato de futebol, mas estaremos hoje decidindo acerca de quem nos comandará, nos governará, nos direcionará durante esses próximos 4 anos. Então convido a você que se encontra na parte de trás do templo, vocês possam chegar mais para próximo aqui do púlpito. Muita gente já aproveitando essas primeiras horas da manhã para exercer o seu direito de voto. Certamente estão se direcionando para cá. Amém? Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã, pela tua bondade, Deus, pela tua bondade de estarmos, Senhor, no teu templo, pela tua bondade de termos deitado e levantado nessa manhã, pela tua bondade, Senhor, por já prever, ó Deus, todas as coisas, Senhor. A tua palavra diz que tu começas, Senhor, todas as tuas obras pelo fim delas, ó Deus. E por isso nós temos a convicção, Senhor, de que a tua boa mão, ela está sobre as nossas vidas, porque os seus planos, os teus projetos, eles são de excelência, Senhor, para as nossas vidas. E nós cremos, ó Deus, que tu ainda nesse tempo trarás, Senhor, boas novas, Senhor, ainda para as nossas vidas, trarás, ó Pai querido, cura, trará abertura, Senhor, de porta para aqueles que precisam, trará, ó Deus, ó Pai amado, todas as ó Pai querido, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus, que seja suprido, ó Deus, tu farás, ó Deus, tu suprirás, Senhor, as nossas necessidades. Nós cremos, Senhor, no teu poder, cremos na ação do teu Santo Espírito, ó Deus, aquele que tem estado conosco, ó Deus, todos os dias, Senhor, segundo a tua palavra, até a consumação dos séculos, ó Deus. Por isso te pedimos, Senhor, ser conosco nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos com os corações abertos, ó Pai amado, com as mentes abertas, Senhor, para toda a informação, Senhor, que será dada, será trazida pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta manhã. Ó Deus, e que venhamos, Senhor, a entender, Senhor, a necessidade, Senhor, de aplicarmos, Senhor, esta Tua palavra nesses dias, Senhor, para que venhamos ter uma vida bem-sucedida, Senhor, dentro da nossa sociedade, ó Deus. Ó Pai amado, cuida de nós, ser conosco nessa manhã, e nós te glorificamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os obreiros nessa manhã podem está distribuindo os envelopes, Você sabe a terra onde você tem semeado. Continue exercendo a sua fé, continue exercendo a sua liberalidade, Continue sendo fiel com o seu dízimo, continue tendo no seu coração essa disponibilidade para este serviço. Amém?
nós te damos graça, ó Deus, pela oportunidade de semearmos, Senhor, na tua casa. Ó Deus, que essa semente, Senhor, ela venha se multiplicar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, como o provedor da semente nas nossas vidas, continue provendo, Senhor, segundo as nossas necessidades, ó Deus, não para a nossa glorificação, ó Deus, mas para a exaltação, glorificação e reconhecimento, ó Deus, de que Tu, Senhor, és aquele que traz, Senhor, a provisão necessária para as nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem recolher. Gostaria de informar ainda aos irmãos que não adquiriram ainda a revista, né? Nós ainda temos as revistas ainda estão sendo vendidas. Depois vocês podem nos procurar ali atrás, tá? Para adquirir esse material. São temas extremamente atuais, extremamente importantes, né, para as nossas vidas. E é um material que a gente pode guardar e deve guardar, porque em algum momento a gente vai precisar novamente falar sobre isso, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, né? E é um material importante para a gente poder ter base, para a gente poder falar. Amém? Também gostaria aqui de reforçar, né, que traga um visitante no culto logo mais, né? Hoje nós teremos um culto abençoado, né? Então traga um visitante, traga um não crente, traga um desviado, né, para ouvir a palavra de Deus nesta noite, tá? Você que também que não se batizou, ainda não se batizou, procure o diácono Leandro Colim, né, para estar ali fazendo tomando essa decisão importante para o batismo, tá? Gostaria de dizer que as crianças já podem se direcionar para suas classes, né? Os adolescentes também estarão com a professora Lília, pode se dirigir também para suas classes. E eu gostaria de chamar o nosso pastor Isaías Júnior, né? Estará ministrando para nós uma aula importantíssima. Pastor Rafael. Deixei eu pedir aqui para fazer aqui as honras, né, e apresentar o pastor Isaías, que é um amigo. Vem para cá, pastor Isaías. Você quer recebê-lo com alegria? Eu disse ao pastor Isaías que eu dormi no ponto de ter marcado a visita dele, e tem todo um conteúdo pedagógico de importância para um dia que a gente sabe que o quórum é menor por conta de deslocamento de irmãos, né? Tem irmãos, por exemplo, como eu, que votam em outra cidade, tem irmãos que estão fora hoje, mas eu já conversava com ele aqui, isso não vai ficar assim não, tá? Isso não vai ficar assim não, que ele vai ter que voltar aqui, vai vir no domingo à noite para pregar uma palavra, é um amigo, dirigiu durante quantos anos, pastor Guerenguê? 3 anos a igreja do Guerenguê. Hoje ele foi separado para estar fazendo um tour pedagógico pelas nossas igrejas e aprove ao Senhor que ele estivesse aqui hoje. Ele trouxe um material ali atrás, que eu já falei para ele que uma daquelas bíblias é minha, uma bíblia de estudo com a qualidade que tem ali, aqui ele vai falar um pouquinho dela, pelo valor que está, porque ele está com o coração mesmo aqui querendo nos abençoar. Eu vou só pedir uma gentileza. Todos que estiverem, como a gente está com um quórum bem reduzido, todos que estiverem dessa segunda TV para trás, se puderem passar um pouquinho para frente, aí eu vou pedir a Leandro, ó, ali do Leandro Colim, para trás, quem tiver daí para trás, onde está a irmã Tânia, a irmã Esther, se vocês puderem só chegar um pouco à frente, depois dessa TV para cá, porque aí vocês vão compor melhor aqui o corpo docente, não, o corpo discente, e vai ajudar aqui o professor, que está com a palavra, e tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Já pedi desculpa antecipada a ele, vou reforçar aqui, porque hoje não vou conseguir prestar as homenagens e honras que ele merece, a presença dele. Minha vontade era sair para almoçar com o senhor, né, para o senhor pagar o meu almoço, mas não vai ser hoje. Deus te abençoe, pastor, fique à vontade, aqui é a sua casa. Obrigado. A paz de Cristo, igreja.
Louvado e engrandecido para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Rafael, agradecer ao pastor Evandro, agradecer meu amigo Paulo, agradecer a oportunidade de estar aqui, essa recepção tão carinhosa, tão calorosa, nessa igreja linda. Segunda vez que eu estou aqui, não sei se os irmãos, se todos estavam aqui a primeira vez que eu estive, ministrei uma aula sobre, a gente estava naquela revista do Apocalipse, dos últimos dias, e hoje Deus me concede mais uma oportunidade de estar com vocês. Daquela vez eu trouxe toda a minha família, né? Eu sou casado, eu e minha esposa temos 3 filhos, o Gabriel tem 17, a Daniela tem 12, faz 13 amanhã, e a Juju Chapa Quente tem 7. Já imaginou como é que ela é, né, irmão? Com esse apelido de Juju Chapa Quente, ela é animada. E hoje não deu exatamente por conta daquilo que nós estamos vivendo no nosso país. Hoje é um dia decisivo, hoje é um dia importante para a nossa nação. Eu tenho certeza que você tem orado por essa eleição. Eu quero ainda iniciar a aula fazendo uma oração pelo Brasil, pelas nossas eleições, porque é um dia importante, é um dia decisivo. E meu pedido, a nossa oração precisa ser que Deus esteja conduzindo tudo o que está acontecendo na nossa nação. E por conta de votar longe, eu moro em Jacarepaguá, voto lá perto da Penha, não sei se ali é Brás de Pina ou Cordovil, o lugar que eu voto, mas é lá perto da Penha, e ia vir ministrar aqui, e aí como bom militar que sou, né, saí de casa de manhã bem cedinho, ainda todos estavam dormindo, já fui lá, já votei, de lá vim para cá, cheguei aqui tão cedinho que a igreja ainda estava fechada. Bênção pura, fiquei ali estudando mais um pouco, lendo, porque a gente aprende na vida militar. É melhor você chegar antes da hora do que você chegar atrasado. Então eu cheguei antes da hora e o Senhor nos dá essa oportunidade. Eu queria orar, vamos ficar de pé, vamos orar pelo nosso país, vamos fazer uma oração pelo Brasil, pelas eleições, aqueles que já votaram, aqueles que ainda vão votar no dia de hoje, para que Deus esteja à frente da nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, te agradecemos nessa manhã. Estamos aqui reunidos na tua casa, casa de oração. Senhor, elevamos nossa voz ao teu trono de glória. Nós cremos no Senhor em todo o tempo. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, e o Senhor é o Deus do nosso país. O Senhor é o Deus da nossa nação. Estamos vivendo hoje, ó Pai, um pleito importante. Estamos vivendo hoje um dia decisivo para a nossa nação. Senhor, toma a frente. Ó Pai, repreendemos toda a ação de Satanás nessa eleição. Repreendemos toda ação maligna que tenta trazer para o nosso país, ó Pai, o caos, a confusão. Repreendemos na autoridade do nome poderoso de Jesus. Oh, Ralamarcanturia Lamaica. Senhor, essa nação é tua. Pai, nós estamos aqui, eu tenho certeza que outras igrejas estão orando agora. Eu tenho certeza que filhos teus estão clamando, jejuando pelo nosso país. Senhor, entregamos essa nação nas tuas mãos. Entregamos essa eleição nas tuas mãos. Senhor, cumpre o teu propósito no Brasil. Cumpre a tua vontade, Senhor, no nosso país. Senhor, coloca, ó Deus, nessa nação anjos. Coloca nessa nação anjos, Senhor, nesse dia. Envia um exército celestial, como a tua palavra nos mostra, nos ensina, para guerrear as batalhas, Senhor, espirituais, a fim de que essa nação seja governada pelo Senhor. Tu és o Rei de toda glória. O Senhor é o Deus eterno. Senhor, a tua obra é feita nos céus e na terra. E eu te peço, Senhor, dá-nos vitória, dá-nos vitória, dá-nos vitória, ó Pai. Dá vitória ao Brasil, dá vitória ao teu povo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, igreja. É para Ele toda honra, glória, louvor. O nosso Deus é digno e merecedor da nossa adoração. Pode se sentar. Louvado é o nome do Senhor. Passei esse dia orando, irmão. Eu fui votar, fui orando. Parei lá, fiz minha oração. Vim para cá, cheguei aqui orando pelo país. Passe esse dia em oração. É um dia de batalha. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós encontramos muitas guerras, batalhas, né? Reis saindo para guerrear contra os povos inimigos de Deus. Hoje a batalha é outra. Existem países por aí que a batalha ainda é no braço, ainda é no sangue escorrendo. Hoje a nossa batalha aqui, graças a Deus, não está nesse nível. Mas nós estamos vivendo um dia de batalha. Hoje é um dia de guerra, guerra espiritual. Então permaneça, use as armas espirituais para guerrear essa batalha, porque é assim que nós vamos vencer. Amém? A lição de hoje, ela traz um tema muito adequado, muito propício para nós. Lição de número 4. Quando a gente vem para a escola dominical, a gente já vem preparado para a aula, né, irmão? A gente não vem para a escola dominical para saber o que vai acontecer. A gente vem para a escola dominical sabendo o que nós vamos estudar. Deixa eu ver quem tem a revista aí, levanta por favor. Bastante gente, glória a Deus por isso. Alguns ainda não têm ou esqueceram. Se você não tem, eu te aconselho, adquira a revista. Por que eu preciso adquirir a revista, pastor? Porque a revista, irmão, é um material didático. Eu sou professor na vida secular. Estou quase me aposentando já. Sou professor no colégio militar. E o que é o material didático? O material didático é o apoio do professor para ministrar a aula. Então, quando o aluno está em sala de aula sem livro, que é o material didático, ou sem caderno, isso aí é um dificultador para o professor. Lá no colégio, o aluno sem livro ou sem caderno vai ser devidamente anotado e o pai vai ser chamado na escola. Tem alguém sem lição aí, irmão? Fica calmo, ainda vou te dar a chance. Tem que ter a lição. E outra coisa, vou fazer outra pergunta agora. Eu perguntei quem tinha a lição, várias se levantaram. Agora deixa eu perguntar, quem leu a lição em casa essa semana? Ih, diminuiu, hein? Diminuiu. Não adianta ter a lição e não ler a lição. Está entendendo isso, irmão? Tem que ter a lição e tem que ler a lição. Por quê? Porque quando você chega na aula, você já chegou ambientado. Você já sabe o que vai ser tratado, você já olhou ali, o aprendizado é muito maior. Falo isso para vocês do ponto de vista didático e pedagógico. Quando o aluno chega com na mente o texto, aquilo que ele já estudou, já deu uma lida durante a semana, e ele vai assistir aquela aula, o aprendizado dele é muito maior. Ele sai da aula muito melhor do que aquele aluno que não leu nada. E às vezes tem aluno que sai, poxa, a aula foi assim, foi assado, mas na verdade é ele que não se preparou para a aula. O mais abençoado de todos é o professor. Porque o professor, além de ler a lição, ele tem que pensar, estruturar como que ele vai abordar o assunto, e assim ele aprende muito mais. Mas é importante que você tenha a revista e que você leia a lição para chegar no domingo, você poder aprender um pouco mais. Amém? Última pergunta, quem trouxe caneta? Isso aí. Todo culto com caneta. Escola dominical, imprescindível, para fazer suas anotações, tá? Pega a revista, o título da nossa lição de hoje é Paradigma Bíblico de Governo, o Estado Democrático de Direito. 1 Samuel 8, de 1 a 7. Todo mundo está aí? Vamos ler juntos? Todos a uma só voz? 1, 2, 3 e... E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido,
constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Forte essa palavra, hein, irmão? Diante disso aqui, diante desse texto, nós já entendemos o contexto que nós vivemos na nossa sociedade hoje. Por que que a sociedade hoje, ela passa por momentos difíceis? Por que que a sociedade hoje, em relação ao governo, em relação à política, passa por momentos complicados? Porque o povo resolveu que não queria mais ter Deus como seu governante. E, irmão, quando se afasta de Deus, tudo começa a ficar complicado. Por quê? Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Ele que formou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. Então, a direção de Deus, ela é importantíssima para a nossa vida. E quando o povo começou a sofrer a injustiça, a corrupção, você leu aqui, nas mãos dos filhos de Samuel, o povo tomou uma decisão errada. Qual deveria ser a decisão? Quem é que tinha que ser rejeitado naquele caso ali? Fala para mim. Os filhos de Samuel. Eles tinham que chegar para Samuel e falar: olha, os teus filhos não estão sendo bons juízes, não estão governando, não estão dirigindo bem o povo. Nós precisamos trocá-los, precisamos mudá-los. Mas não era necessário fazer aquilo que eles fizeram. E há uma palavra no texto que é a chave para entender a derrota que começa aí. Que no versículo de número 5, olha aí, eles pedem um rei para que nos julgue como o tem todas as nações. O povo queria ficar igual àquelas nações onde eles estavam. E o tratamento de Deus com eles era diferente. Deus era o rei, Deus era o governante e usava os juízes para determinar a sua vontade ao povo. Quando o povo pede um rei, o que ele está falando? O próprio Deus diz para Samuel: você não precisa se preocupar, ouve, porque eles não têm rejeitado você, eles rejeitaram a mim. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que o Senhor, o Deus, seja o rei, seja o governante da sua vida, da sua família e da nossa nação. Você pode dizer amém para isso? A gente jamais pode abrir mão de Deus. Jamais. Quem vai governar, irmão? Quem vai governar o nosso país, eu preciso profetizar isso. Vai ser um homem dirigido por Deus, debaixo da mão de Deus, na orientação de Deus. Sem a orientação de Deus, não tem como haver um bom governo. Tudo que se afasta de Deus vai na contramão da vitória, vai na contramão da bênção. É o que esse povo aí começou a escolher. E por conta disso, a gente hoje vive dessa forma. Porque se não escolher Deus, vai padecer. A revista, eu vou seguir exatamente a revista,
né? Isso aí que eu estou falando é a nossa introdução. E o primeiro tópico é um tópico bem conteudista, que a gente precisa falar sobre ele para entender o contexto do Estado, né? Olha para o tópico 1, ele fala o Estado democrático de direito. Aí o 1.1 é o significado, o 1.2, o Estado e o Estado, nota que Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula, o 1.3, o Estado democrático, e 1.4, o direito. Então, esse ponto da revista, ele traz para nós uma visão da organização social que existe hoje no mundo. Primeira forma de governo que existiu e que nós acabamos de ler se chama teocracia. Se você quiser anotar, pode anotar. O que é a teocracia? É Deus no governo. Deus é o governante. Teo é Deus. Cracia, governo. Assim como tem teologia, que é o estudo de Deus. Teocracia, Deus governando. Essa foi a primeira forma de governo que nós vemos na palavra de Deus e que quando chegou lá em Samuel, o povo resolveu retirar. Tirou Deus do governo, acabou com a teocracia. Eles pediram a Samuel que colocasse sobre eles um rei. E aí, com a instituição do rei, começa uma outra forma de governo, chamada de monarquia. Então, a gente, depois que começa o rei de Israel, começa com Saul, depois vem Davi, Salomão, e a gente acabou de estudar uma revista inteira sobre os principais reis de Israel, nós estamos ali diante da monarquia israelita. Então, um rei humano que governa. Essa é uma instituição que até hoje existe. Alguns países no mundo ainda têm uma monarquia, ainda tem um rei que é o governante maior. Né? Todo mundo conhece aí a rainha da Inglaterra. Está lá. A gente está falando de organização social. É o que esse tópico fala. Depois da monarquia, durante um tempo, vigorou muito a chamada aristocracia. O que é aristocracia? É o governo dos nobres. Então, vários nobres se reuniam para governar. E cada um, isso se deu muito na Idade Média. Você tinha vários feudos e até nos filmes você vê isso, né? O governante dali, o lorde dali, e eles se uniam para governar. Então, aquela área toda ali, quando um entrava em guerra, os outros vinham para ajudar, para acudir, somar forças com ele. Isso era a aristocracia. Os nobres governam. Então, em cada feudo, você tinha um governante. E hoje, na maior parte do mundo, a maior parte dos países, o sistema de governo instalado é a democracia. O que é democracia? Governo do povo. É o que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos num dia de eleição. Então o povo vai lá e escolhe o governante que ele quer eleger. Isso é democracia. Nós vivemos esse tempo aqui. A democracia, ela é muito comum na república. A república é democrática. A monarquia, ela está voltada para um governo hereditário, enquanto que a república democrática, ela está voltada para um governo eleito. Mas existem no mundo repúblicas que são ditatoriais. Não é monarquia, é uma república, mas o governante que está ali tomou o poder de tal forma que ele não abre mais mão daquele poder e ela, embora seja uma república, ou seja, não é monarquia, não é aristocracia, não é teocracia, mas ela não é democrática. E aí eu estou falando da revista aqui. Primeiro eu estou mostrando a questão do Estado, mostrei a organização social, estão entendendo isso? E agora eu estou chegando no democrático. O que é o democrático? É quando a república, ela se volta para a escolha dos seus governantes. Nós temos esse direito no Brasil, graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus.
nós vivemos numa república democrática. Irmãos, isso é uma bênção que a gente não tem ideia. Sabe? É uma bênção que a gente não tem ideia. Nós somos muito abençoados de vivermos numa república democrática. E isso precisa ser observado e precisa ser, assim, cuidado, precisa ser preservado. A palavra é essa. Porque o que acontece? O inimigo, ele quer oprimir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele tem um poder total, né, totalitário, sobre uma determinada nação, o que acontece com essa nação? Fala para mim. Destrói. O evangelho pode ser pregado? Nem pensar. Pode ter igreja de porta aberta? Nem pensar. Olha para o mundo e você vai ver nações que vivem isso, onde cristãos são perseguidos, onde as pessoas não podem declarar a sua fé. Hoje, nós, até agora acho que vai acabar, depois de hoje vai acabar. Mas nós vivemos um tempo até hoje, e eu tenho certeza que você viveu, porque eu também vivi, em que eu não podia, muitas vezes eu não podia nem declarar a minha opção política. Você viveu isso? Não podia nem porque eu era apedrejado, né? Figurativamente, graças a Deus. Mas falava que a minha opção política, o que, não sei o que, sempre tinha alguém para se levantar. Peraí, irmão, eu não estou apedrejando ninguém que tem outra opção política, por que vai me apedrejar? Mas entenda que isso é uma busca de um sistema de governo totalitário, que quer tomar conta ali e não deixar você optar. Você não tem mais opção, é a questão da democracia. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte: dê glória a Deus, porque nós vivemos numa república democrática, porque nós vivemos num país livre, e profetize que assim continuará a ser. O Brasil vai continuar a ser uma república democrática. Nós vamos continuar tendo o direito de proclamar a nossa fé, as nossas ideias e os nossos pensamentos. A gente precisa ter consciência disso. Quando eu falo aqui nesse tópico do Estado e do Estado democrático, eu preciso ressaltar a importância disso dentro da nossa nação. Porque quando eu olho para o mundo, eu observo diversas nações que não têm esse direito. E aí eu já entro no último tópico que fala nesse primeiro aí, que é o Estado democrático de direito. Então você já entendeu o que é o Estado? Mostrei aí rapidamente, claro, né? Fiz um apanhado do Estado desde o início bíblico, teocracia, monarquia, aristocracia e até chegar nos dias de hoje, democracia. Falei sobre o Estado democrático, a bênção que é para nós poder escolher os governantes e, mais do que isso, poder expressar o nosso pensamento, a nossa opinião e a nossa fé, que valorizemos isso, que preservemos isso, que lutemos por esse direito. E a grande questão, irmão, não é fazer prevalecer absolutamente aquilo que eu penso. O outro pode pensar diferente de mim? Pode. Agora, eu preciso poder expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E isso só acontece num Estado democrático de direito. Então, por isso, nós temos que lutar. Por esse status, nós precisamos lutar. Não podemos perder. Não podemos aceitar um governo totalitário, mesmo que seja república, não seja mais monarquia, que venha a tirar de nós o direito de escolha, o direito de opinar. Nosso pastor fala sobre isso o tempo todo. Pastor Silas é um grande defensor do direito que nós temos de nos posicionarmos. Por que eu não posso escolher? Por que eu preciso ser sugado por uma ideologia que não é a minha? Por uma crença que não é a minha? Eu preciso poder me posicionar. Então isso é uma coisa que a gente precisa dar o devido valor e lutar por isso.
para que nós possamos continuar proclamando a fé em Jesus Cristo. Amém? O Estado democrático de direito, o último ponto aí que eu quero falar dentro desse primeiro ponto, são algumas características, eu queria que você anotasse. Vou falar aqui, 1, 2, 3, 4, só 5 características que garantem isso que nós estamos falando hoje aqui. A primeira, pode chamar assim, características do Estado democrático de direito. Isso aqui quem é das antigas vai lembrar. A gente estuda, hoje não estuda quase mais isso na escola, mas os antigos vão lembrar. Aula de educação moral e cívica. Estudava isso aqui, irmão. Eu, quando comecei a estudar a lição, falei, gente, eu vou ter que falar desse negócio aqui, mas aí fui encontrar isso aqui lá na educação moral e cívica. Porque, olha como é que isso é complicado, irmão. Porque quando você não ensina mais isso, você começa a criar um povo manipulado. Você começa a ter um povo que não está mais pensando, que não conhece seus direitos, não conhece seus deveres, não conhece os alicerces de uma sociedade democrática, que é a sociedade na qual nós vivemos. Essa é uma matéria que precisa voltar. Ensinar nossas crianças sobre isso aqui. Primeiro, características do Estado Democrático de Direito. Primeiro, soberania popular. É o povo quem escolhe. E isso é uma marca do Estado Democrático de Direito. O controle sobre o poder político é exercido pelo povo, que elege os governantes que vão lhes representar. E o povo também é o destinatário dos direitos. Então, a primeira marca do Estado Democrático de Direito é a soberania popular, é a democracia na íntegra. É o povo que escolhe e o governo é voltado para o povo. É diferente do rei. Na monarquia, o povo é súdito do rei. É o rei quem manda em tudo. Na democracia, não. No Estado democrático de direito, o governo é do povo, que elege, que escolhe. É por isso que a gente não pode votar nulo. É por isso que a gente não pode votar em branco. É por isso que a gente não pode faltar a votação. Por quê? Porque ali é a hora que eu exerço o meu direito de escolha. Segunda característica, importância da Constituição Federal. Toda república democrática tem uma lei maior. Essa lei maior estabelece os princípios fundamentais que devem orientar as decisões no país. Essa lei maior se chama Constituição Federal. Na hora que a Constituição Federal perde o valor, rui tudo, quebra tudo, acaba tudo. Porque aquela lei é uma lei que garante uma estrutura. Ali na Constituição existem princípios que são importantes, são princípios fundamentais. Direito à vida, direito à segurança, liberdade de ir e vir, direito da família. Então, a Constituição Federal, ela precisa ser preservada, cuidada e valorizada. Quantas vezes você já ouviu o pastor Silas argumentar usando a Constituição Federal? Várias vezes. Várias vezes. Quem acompanha nosso pastor, né? Quem acompanha os vídeos, se você ainda não está no canal do pastor, vai lá. Hoje YouTube e outras mídias. Eu gosto muito do YouTube. Vai lá, clica lá, marca, né, o canal dele, bota o sininho. Toda vez que ele botar um vídeo, vai aparecer para você. Várias vezes ele, na hora de argumentar, está usando a Constituição Federal. Por quê? Porque decisões que ferem a Constituição Federal não podem ser válidas dentro do nosso país. A Constituição Federal é a lei maior. Irmão, o que tem de lei nesse país é coisa de doido. Eu fiz a faculdade de Direito também, só que eu desisti. É muita lei, é muita jurisprudência. O cara que é advogado, ele tem que estar o tempo inteiro, porque as leis estão sendo renovadas, ele tem que estar acompanhando aquilo. Agora, nenhuma lei
pode ferir ou contrariar a lei maior do país, que é a Constituição Federal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já leu a Constituição Federal? Ih, pouquinha gente, hein? Só o pastor Rafael, mais um ou dois ali. A gente devia ler, sabia? Eu já li, que eu fiz direito, tinha que ler, né? Fiz até prova. Você devia ler, irmão. Anota aí, ó. Coloca aí na sua revista assim, ó. Ler a Constituição Federal, anota. Porque senão a gente vira cidadão alienado. Irmã, pode comprar e pode entrar na internet e colocar lá e vai ter. Hoje a internet é um celeiro, né? Você entrar lá no professor Google, coloca lá Constituição Federal, vai baixar um PDF para o celular, para o computador, você pode imprimir. Não é grande não, irmão. Agora é barato também, banca de jornal, pelo menos antigamente vendia. Não sei se hoje ainda vende, que a coisa está tão feia que eu não sei mais se banca de jornal ainda vende a Constituição Federal. Mas antigamente vendia. E era baratinho. Sim. É isso aí. É a lei maior. É ela que vai indicar os caminhos. É por isso também que a gente precisa acompanhar qualquer proposta de mudança à Constituição. Para mexer na Constituição não é fácil. Tem que ter uma proposta de alteração do texto da Constituição, vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado, tem que ter aprovação do presidente, tem todo um ritual previsto em lei para alterar qualquer artigo, qualquer inciso, qualquer linha da Constituição Federal. E a gente precisa... Infelizmente, irmão, a gente vem num tempo aí, né? Isso vem crescendo, em que a sociedade está ficando alheia a essa questão social. Não pode, não. Eu não estou falando só a igreja, não. A sociedade, as pessoas não se preocupam com isso. E aí, colocam uma lei no Estado, colocam uma lei, fazem uma alteração na Constituição que vem tirar de nós um direito ou nos obrigar a ter um determinado comportamento que não coaduna com o que eu penso e acredito, mas porque eu não observei, eu não acompanhei, eu não participei, e agora eu tenho que fazer o quê? Engolir. Chorar. Então a participação, a questão da democracia, a participação do povo, ela precisa ser intensa. Quando eu falo para você aí, anota para você ler a Constituição Federal, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo só. E vou te falar outra coisa. Existem grupos que estão preocupadíssimos com isso tudo. Existem grupos que estão atuando em cima de toda essa legislação, observando, querendo impor suas ideias, querendo fazer constar na lei os seus direitos, mas os direitos deles ferem os nossos ou os de outro, e nós não estamos agindo, aí eles conseguem e a gente fica com cara de panaca. Por quê? Porque nós não participamos, porque nós não atuamos, porque nós não agimos. Está entendendo isso, irmão? Só tem um jeito. Só tem um jeito. A gente precisa votar corretamente. Votar. Porque quem faz a lei? Quem faz a lei? São os deputados, os senadores. E quem foi que colocou eles lá? Nós.
Existem protocolos. Mas depois que a lei está lá, é um complicador. É por isso que nosso pastor fala muito para nós assim, irmão, vota em pessoas que têm os mesmos princípios que você. E as pessoas, o pastor Silas tem falado muito isso, a pessoa vota num deputado ou num senador porque ele vai cuidar da rua, porque ele vai fazer uma melhoria aqui, porque ele prometeu que vai dar um benefício, só que na mente dele, ele tem outros princípios. Ele tem outras, sabe, a prioridade dele não é a mesma que a nossa. E aí ele vai legislar e vai até governar de acordo com os princípios dele. E a gente que colocou, que votou, ou que deixou de votar para colocar alguém em quem nós acreditamos, que nós temos, que tem os mesmos princípios que nós temos, e aí depois a gente padece. A verdade, isso está acontecendo. A gente pode se levantar contra uma lei? Pode. A lei foi lá instituída. Todo cidadão pode arguir seus direitos em cima de uma lei. Está tirando dele determinados direitos. Mas isso é um processo. Você já viu aí pessoal mandando e-mail para você assinar alguma coisa? É desse jeito que funciona. Tem que ter não sei quantos milhões de assinaturas para revogar, para solicitar a revogação, uma mudança. Aí isso é um manifesto popular. Por quê? Porque como é que funciona? Quando aquela pessoa é eleita pelo povo, ela adquire o direito de agir em nome do povo. Aí ela vai lá e age de forma diferente. O povo pode solicitar uma mudança numa lei, pode, mas é um aparato grande, porque não é uma pessoa, né? Quantos cidadãos temos no Brasil? Então, a hora do pleito, a hora da eleição, ela é muito séria, ela é muito importante, porque a pessoa que for eleita, ela vai legislar, governar em função de todos. Existem deputados que foram eleitos agora, e aí pastor Silas deu uma aula fenomenal, né? Não tem jeito, meu irmão, não tem jeito nessa aula de não falar do pastor Silas, né? Tem que falar, porque, vamos dizer, ele é o cara que sabe tudo disso aqui. Ele mostrou como que são eleitos os deputados. Você assistiu essa aula dele? Como são eleitos os deputados? Ele mostrou que os senadores são diferentes, mas os deputados são eleitos pelo quociente eleitoral do partido. Então tem um determinado partido. Aí as pessoas vão votando em candidatos daquele partido. Pode ser que o candidato que ela votou não seja eleito, mas um outro candidato é como se fosse um baú. Vão entrando votos ali, naquele baú. Quantos candidatos tem aquele partido? E aí os que foram mais votados vão entrando. Aí você votou num candidato daquele partido, mas aquele partido não... O seu candidato não entrou. Mas acima do seu candidato tinha um outro candidato, que é totalmente contrário ao que você pensa, mas eles são do mesmo partido. E aí ele entrou por causa do seu voto. É triste. Mas o que é isso? Eu preciso entender. Eu preciso compreender como que a máquina funciona. É o que eu estou falando. A gente fica alheio, alienado, sem saber. E a máquina está rodando. E a máquina está funcionando. As pessoas estão sendo eleitas. Se eu não sei como funciona, aquela aula do pastor Silas, muito esclarecedora. Porque às vezes a pessoa vota em alguém de um partido, esse alguém não tem nem chance de entrar, mas naquele partido tem alguém acima dela que vai entrar por conta do voto que ela deu para aquele candidato ali, que era amigo dela. Entendeu isso aí um pouquinho? Agora, o que é importante? A gente tem que ler mais sobre isso. Se inteirar. Hoje a gente tem um recurso maravilhoso que é a internet, né? Não tem como negar. Se bem usada, você tem acesso a toda a informação. Antigamente não tinha. Para você procurar uma ação, tinha que ir para uma biblioteca, catar um livro, ver se tinha. Hoje não, hoje você acessa ali e acha um bom site, cuidado com isso. Tem muito site ratoeira por aí, muita informação ruim. Mas tem sites bons.
Você entra ali, entende como funciona, para que sejamos cidadãos ativos e comprometidos com o que está acontecendo no nosso país. Outra marca, respeito às leis. A ação e as decisões dos governantes devem sempre levar em consideração o que a lei estabelece. A lei coloca limites ao poder de decisão dos governantes. E aí, como é que se estrutura? Eu já vou antecipar aqui a última. Como é que se estrutura o Estado democrático de direito? Quantos poderes nós temos? Quantos? 3. Primeiro poder? Legislativo. Segundo poder? Executivo. Terceiro poder? Judiciário. Tanto faz a ordem, tá? Falei nessa, mas não tem ordem não. Pode ser executivo, legislativo, judiciário, executivo. Não tem ordem. São 3 poderes e esses 3 poderes, eles precisam se equilibrar. O legislativo é responsável por fazer as leis, legislar, fazer leis. O executivo é responsável por cumprir as leis, governar, vai fazer de acordo com o que está escrito na lei, desde a lei maior até uma lei do município, que a gente vai passar por leis, a lei maior, que é a Constituição, vai passar por leis federais, passar por leis estaduais, vai passar por leis municipais, Câmara de Vereadores. O executivo vai pegar essas leis e vai colocar em prática, vai cumprir, vai gerenciar o Estado, mas ele não pode abrir mão das leis. E o judiciário faz o quê? Fiscaliza, né? Embora o próprio executivo hoje também já se autofiscalize. Tem aí órgãos internos de fiscalização. Mas a fiscalização é função do judiciário. Ele fica lá, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município. O executivo me apresenta suas contas aqui. Deixa eu ver se você gastou o dinheiro de modo correto. Deixa eu ver se você tem todas as notas fiscais. Deixa eu ver se não tem corrupção. Deixa eu ver se não tem dinheiro sendo... Como é que é? Quando aumenta muito o valor, me fugiu a palavra. Superfaturamento de obra. Isso aí quem é que vai verificar? Judiciário. Aí eu paro e penso. Tem 3 equilibrados. Legislativo faz lei, executivo governa de acordo com as leis, judiciário observa e julga, controla, avalia de acordo com as leis. Todo mundo está sob quê? Além da Constituição, a todas as leis que governam o país. Conseguiu perceber a importância das leis? Se você tiver uma lei mal feita, se você tiver uma lei mal... Porque a lei não é Deus não, né, irmão? E dos homens, que os homens... A lei pode ter erro? Pode. A lei pode ser injusta? Pode. Feita por homens. Então, quando alguém faz uma lei, essa lei precisa ser verificada, observada. Se alguém faz uma lei dizendo o seguinte, olha, a partir de 1º de janeiro de 2019, só pode as igrejas só podem abrir domingo de manhã. Não pode mais abrir de noite, não pode mais abrir nenhum dia de semana. E aí? Tem que cumprir essa lei ou não? Tem ou não? Aí. Está em vigor. Está em vigor. Uma lei estadual, federal, estadual, no nosso estado, que proíbe pregar o evangelho no trem. A lei foi aprovada, irmão. A lei passou, vai ter que cumprir. Se não cumprir a lei, vai preso. Você está percebendo a importância da legislatura dentro de um Estado democrático de direito? É muito sério isso, a gente não dá atenção para as leis. Na TV fechada tem o canal da Câmara, né? Quem aguenta assistir aquele negócio? Agora, você sabia que tem gente que fica ali assistindo? Instituições, organizações assistindo só para ver o que está acontecendo
para poder interferir no processo legislativo. Sabia disso? Existem. Uma só não. E a gente precisa estar atento a isso. Precisa conhecer as leis que aí volta, né? O judiciário vai julgar. O executivo vai colocar em prática, vai fazer acontecer. Mas tanto o judiciário quanto o executivo só vão trabalhar com base em quem? No legislativo. Porque quem é que faz as leis? O executivo, o presidente, pode até mandar uma lei para lá. Pode até mandar uma instrução. Fazer como é que é o nome, Rafael? Uma medida provisória. Mas só vai depois que passar pela Câmara e pelo Senado. 90 dias. Ele pode, o presidente, como a nossa república é presidencialista, até pulei, ia falar do parlamento, pulei o parlamento. Né? Porque existem repúblicas e monarquias que são parlamentaristas. É diferente. Presidente. Tem um parlamento. Tem um pouco a ver com a aristocracia. Né? O parlamento se reuniu, o parlamento tem um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele é como se, entre aspas, fosse o presidente. Ele é a voz do parlamento, mas a decisão não é do primeiro-ministro, é de todos que compõem o parlamento. Tem tanto república parlamentarista como tem monarquia parlamentarista hoje no mundo. Mas o nosso é presidencialista. Então o presidente, ele tem autoridade, ele tem poder, mas até o presidente depende do legislativo. Se o legislativo não há medida provisória, depois de 90 dias ela perde valor. A gente já teve na história casos de presidentes que tiveram que governar por medida provisória. Acabava uma e editava outra. Na greve. Está entendendo isso aí, irmão? Disso tudo eu queria assim que você entendesse a importância da participação social. Esse tópico da revista, o meu objetivo maior é conscientizar você da importância de você conhecer a Constituição, de você entender o funcionamento do nosso Estado democrático de direito, de motivar você a ter uma participação maior, de ser mais ativo na questão política. Durante anos, a gente não podia se pronunciar em nada, a gente ficava totalmente parado. E o que vem acontecendo aí? Ó? A gente vem sendo sufocado. Fala, pastor Rafael. Não, pelo contrário, eu acho ótimo. Muito séria mesmo. Quem a gente vota, irmão, a gente precisa pensar bem direitinho, precisa pesquisar. É claro que existem pessoas que se dedicam mais ao estudo da política. Graças a Deus nós temos um pastor esclarecido, temos um pastor antenado com isso tudo, um pastor presente. Não tem nenhum pastor igual o pastor Silas, não. Pode observar. Presente socialmente, irmão. A pessoa vem falar mal do pastor Silas comigo. Eu falei, me diz, quem vem normalmente falar mal é crente. Crente de outras igrejas. Me diz se o seu pastor tem essa participação social. Me diz, vai lá e coloca a cara para bater. Vai, me diz. Então, assim, a gente precisa ouvir muito.
E ele mesmo, é interessante que ele mesmo fala assim, você não precisa fazer tudo que eu estou mandando, concordar comigo e tudo, não. Você pode pensar, mas ele vem para nos esclarecer. Então, eu preciso ouvir? Preciso ouvir. Uma pessoa que estuda, presente, que é participante, não é um alienado, eu preciso ouvir, ué. Preciso observar o que fala. Sou obrigado a concordar com tudo? Não, porque minha liberdade está aí. Mas eu preciso ouvir, avaliar. Não posso votar em alguém porque a pessoa que um vizinho falou que conhece, ou alguém disse que vai ajudar, que vai fazer uma praça, que vai ajeitar a rua. Meu irmão, é muito mais do que isso. Sabe o que está em jogo? São princípios, são valores. Hoje, a família está em jogo. A família está em jogo. Eu trabalho dentro de escola. A realidade, meu irmão, dentro das escolas... Quem tem filho aí? Fala para mim. Você tem filho? Você conhece a escola que seu filho estuda? Vai lá, conversa com o coordenador, você vai lá, conhece os professores, se não vai, passa aí. Passa aí. Porque o que está em jogo é família. A gente vem para a igreja domingo de manhã, traz o filho para a escola dominical, um dia na semana, 1h30, no máximo. Tem criança que faz integral, está todo dia na escola, manhã e tarde. O aprendendo lá. O que está em jogo é família hoje. Isso é muito sério. Já falei da divisão dos poderes, se você quiser anotar, né? Eu falei soberania popular, importância da Constituição Federal, respeito às leis, falei da divisão dos poderes, expliquei cada um. Estado Democrático de Direito, ponto 1 da revista. Tá? E a última aqui, ó, cidadania, marca do Estado Democrático de Direito. Os que são eleitos, desde o executivo ativo, eles não estão lá para ficarem ricos, não, irmão. Eles não estão lá para legislar em causa própria. A função do legislativo e do executivo e até do judiciário, e o judiciário não é eleito, o judiciário é concurso público, mas a função deles é promover a cidadania. E a partir disso eu tenho que julgar, observar. Está promovendo a cidadania? O que é promover a cidadania? É satisfazer os direitos dos cidadãos. É cumprir a função do Estado para garantir a justiça social. Você entra numa escola pública, educação, segurança, saúde. Dentro do nosso Estado democrático de direito, são funções do Estado. E o Estado está cumprindo isso. Eu preciso ter essa noção. Qual é a função do Estado? É garantir a cidadania. É garantir os direitos do povo. É garantir que haja uma educação de qualidade. É garantir que haja um atendimento de qualidade. É garantir a segurança da cidade, das ruas. Cidadania. A partir daí eu observo. Isso é característica do Estado democrático de direito. Amém? Vou para o ponto 2. Essa lição é rápida. Só tem 2 pontos. O primeiro ponto fala sobre o Estado. Falamos bastante. O segundo ponto fala sobre a igreja. A igreja e o Estado democrático de direito. Nesse segundo ponto, a primeira reflexão que eu tenho que fazer é: a igreja deve participar. Eu não estou mais falando da igreja, que igreja somos nós, certo? Eu sou igreja, você é igreja, cada um de nós aqui é igreja. Só que quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos, nós passamos a ser a igreja institucional, igreja pessoal. Agora, nós aqui juntos somos igreja institucional, somos uma instituição. Igreja ela é, quando a gente estuda um pouquinho teologia, eu fiz teologia também, e a gente aprende que na administração eclesiástica, que igreja é organismo e organização. O que é organização?
O que é organismo primeiro? Organismo é a igreja corpo de Cristo, né? A igreja que vai morar no céu. Somos um corpo, somos um organismo. O que é a igreja? A organização. Igreja é a instituição, tem CNPJ. Se não cumprir suas obrigações, ela vai ser punida, vai ser multada, e até o líder dela pode ser processado em razão de a igreja não cumprir aquilo que está determinado pelas leis. A igreja é a organização. E eu quero falar dessa igreja. A igreja enquanto organização, qual é a função dessa igreja no Estado democrático de direito? Da igreja a organização. A igreja indivíduo, a igreja pessoal que somos nós, isso tem que ficar claro, né? Você já sabe, já falei. Você tem que ser mais participante. Tem que ler a Constituição, tem que observar a legislação, votar consciente. Agora a igreja, instituição, a igreja, a organização, ela tem que ter algum papel social, político, ou ela tem que estar isenta? Essa é a primeira questão. A igreja, ela está alheia? Ela é extra? Me diz uma coisa, a igreja está no mundo ou está fora do mundo? Está no mundo, irmão. A igreja está no mundo. A igreja sofre. A igreja sofre com as problemáticas sociais ou não? Sofre. A igreja sofre intervenção política? Sofre. O pastor Rafael acabou de dar um exemplo claro. Se a igreja está no mundo, sofre com as questões sociais, se a igreja sofre com as intervenções políticas, por que a igreja não pode ter participação política? A igreja precisa ser relevante no seu papel social. Por que não? Por que não? Se as decisões políticas interferem na religião? Por que a agência que é a igreja não pode ter? Dentro das universidades pode ter. Né? Pode ter a manifestação, pode ter o posicionamento. Por que a igreja não pode? É certo, irmão, que a gente, quando se reúne como igreja, o nosso primeiro alvo é espiritual. A gente vem para a igreja porque nós queremos um Deus todo-poderoso, que está acima de todas as coisas, que perdoa os nossos pecados, que morreu por nós em nosso lugar. A gente tem a certeza de que nós vamos morar no céu. Tem certeza de que a vida não termina aqui na terra, que quando a gente morre aqui, quando acaba aqui, começa lá, seguidos na glória por Cristo. Essa é a nossa primeira. Não tem dúvida que isso é o mais importante na igreja. Mas a igreja também está na terra. Depois anota aí para você ler em casa João 17. A oração que Jesus fez pelos discípulos. Observa. É isso aí.
E isso é uma questão legal, legislação. Então a igreja precisa ter uma atuação social e política? Sim. Um texto em Mateus 6, abre aí, esse eu quero que você abra. Eu estou sem controle de relógio, hein, gente? E eu falo muito. Ih, Jesus, não enxergo nada aqui lá. 10. Exatamente. Se é devido pela lei, tem que pagar. Se a lei nos isenta do imposto de renda, a gente cumpre isso. Agora, se a lei mandasse pagar, ia ter que pagar. Tem jeito. Assim, eu quero que você entenda a importância da lei. Mateus 6. Um pouquinho de Bíblia agora, né? Para dar um refresco para nós. Esse tema é tenso, irmão. Tema é tenso, tema bom. Ó, Mateus 6, 9, achou? Portanto, vós orareis assim: nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Eu acho muito interessante a oração do Pai Nosso. E muitas vezes a gente decora e vai falando sem nem observar o significado. Olha, venha o teu reino. Então, o teu reino, ele vai vir, ele vai chegar. Venha o teu reino. Nota bem, a gente fala, e a Bíblia diz isso também, que nós iremos, nós vamos para o reino, nós vamos subir ao Pai Nosso, que Jesus ensinou, venha o teu reino. Então, o teu reino saia daí e venha para cá. O reino de Deus na terra. O texto continua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus sendo cumprida na terra, da mesma forma, da mesma maneira, como ela é cumprida no céu. Então, essa é uma oração que Jesus mandou a igreja fazer. Se Jesus mandou a igreja fazer essa oração para que o venha para a terra e a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu, é porque a igreja precisa ter um papel atuante na terra. A igreja precisa agir. A igreja não pode estar alheia. E a vontade de Deus, é só que o povo vá para o céu? Não. A vontade a maior vontade, a vontade primeira de Deus é que todos sejam salvos. Aí para isso a gente não se preocupa com nada da nossa vida aqui na terra. Negativo. Jesus veio para libertar. Quantas pessoas estão presas aí? E eu não estou falando só de questões espirituais, até porque as questões espirituais, elas desaguam nas questões físicas, emocionais, sociais, políticas. No fundo, tudo primeiro no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual parte para toda a terra, para toda a parte física. Jesus está preocupado sim com a nossa vida na terra. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que sejamos felizes. Veio para curar, para salvar, para liberar, mudar a vida das pessoas. Isso é a função da igreja. E uma das formas como a igreja age nesse contexto é sendo relevante socialmente e politicamente. Deu para entender isso? Pode falar. Embaixadores de Cristo. Isso aí. Obrigada, Jorge. Tá. Que nós somos embaixadores de Cristo. E o papel do embaixador, se a gente for procurar, assim, entender, não é só uma forma bonita de dizer que a gente pertence a Cristo, que a gente pertence ao reino. Mas o papel do embaixador, ele é o quê? O embaixador é a pessoa que ele vem de uma outra nação para uma nação diferente da dele, só que dentro dessa nação ele continua vivendo com as leis da nação a qual ele... E o embaixador, ele é responsável por levar informações da nação que ele está para a nação a qual ele pertence e trazer informações da nação dele para a nação a qual ele está.
Então, quando a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que fazer o quê? Levar a Deus, nós temos que interceder pelo mundo em que nós vivemos e trazer para esse mundo informações a respeito do céu, se nós acreditamos que somos mesmo cidadãos do céu. E quando uma pessoa ela vira e fala que não, que a gente não tem que se envolver com política, que a gente tem só que orar, não é só isso. Porque se fosse assim, nós não teríamos que preservar tanto as leis que Deus deixou para nós. Quando a gente fala de leis, a gente não está falando somente de imposto, a gente está falando também a respeito do quê? Da família. E a família, ela é injusta. Então, quando a gente se abdica dos nossos deveres e direitos como cristãos, a gente não está se abdicando simplesmente religiosamente, mas a gente está se abdicando como cidadão do céu. Se a gente acredita de fato que o céu é real e que vale a pena mesmo, que a gente quer estar nesse céu, a gente tem que levar o máximo de pessoas conosco. Não tem como a gente levar o máximo de pessoas conosco para o céu, se toda vez que alguém vier falar sobre algo que fere a nossa religião, a gente falar assim, não vou falar nada não, porque eu não quero ser intolerante. Não vou falar nada não, porque senão vou ofender meu amiguinho, ele vai achar que eu sou preconceituoso. E às vezes nessa da gente achar assim, não quero ser preconceituoso, não. Aí, às vezes a gente acaba compactuando mais com as coisas desse mundo do que com as nossas obrigações como embaixadores de Cristo, como embaixadores do céu. É isso aí. É muito bom. Acho que você podia aplaudir a Jesus aí por essa palavra. Falou muito bem. Usou muito bem o texto. E é isso aí. Representação, irmão. A gente não pode se encolher, não. Sabe? Eu vejo que é uma característica de muitas pessoas de não opinar, de não querer se expor. Mas a gente precisa. Para a gente pressionar. E se posicionar é falar que veio. Né? É falar que veio. Porque se não nos posicionarmos, alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar. E aí depois a gente vai chorar. Depois a gente não vai ter o que fazer. Né? Então, muito bem. Quero mandar aqui, 2.1. Eu achei bacana esses... Tem 4 pontos aí internos nos dois. Primeiro, 2.1. A igreja é convocada a orar e contribuir para a promoção da paz. O 2.2. A igreja deve orar e agir em prol da justiça. 2. A igreja deve instruir o cristão sobre as questões de cunho político-social. Estamos fazendo isso hoje. Né? O 2.4. A igreja deve incentivar o amor e o respeito à democracia. Eu quero ler alguns textos rápidos sobre esses 4 pontos aqui. Primeiro, eu quero que você vá lá em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Se trouxe caneta, pode marcar, inclusive. 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui nessa Bíblia também. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, o que esse texto ensina para nós? Que para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, nós temos que fazer o quê? Orar pelas autoridades. Nós iniciamos aqui hoje a nossa administração orando pelo nosso país, orando pelas eleições. E é algo que nós temos que fazer sempre. A gente muitas vezes ora pela família, ora pelo trabalho, ora para Deus nos guardar no ir e vir, ora para Deus abrir porta, para Deus abençoar. E a gente esquece aqui, orar pelas autoridades. Na versão NTLH diz, orem pelos reis
e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus. Então, assim, é algo importante. Precisa se preocupar com as autoridades. Precisa trazer, orar mesmo. Às vezes a pessoa critica. Eu sei que em época de eleição, muitas vezes, quem tá lá na eleição concorrendo vai na igreja, né, para receber oração. Esse momento aí não adianta muito não, irmão. Tá ali só de querendo ganhar voto. No decorrer, em época de eleição, sabe? A igreja chama lá, por que não? O pastor chama, vem aqui, eu quero fazer uma oração por você. Você recebe uma oração da igreja? Você aceita aqui uma palavra de Deus na sua vida? A igreja precisa fazer isso. Porque a Bíblia nos ensina, a igreja é convocada a orar e contribuir para a promoção da paz. Quando a gente ora por uma autoridade, quando a gente se mostra, a gente se posiciona como igreja diante da autoridade, nós estamos trabalhando em prol da paz. Tá? Então, isso aí é para você. Você leva para casa essa instrução. Ore pelas autoridades. Tem um texto em Salmos, Salmo 122 diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus função da igreja. Não é forte? É forte, minha irmã. Vamos embora, vamos embora que quem está hoje, 11h05, deixa eu correr para terminar, 2.2, pega aí, Provérbios 29:2, só um versículo para você entender isso que a gente está falando. Está nesse contexto mesmo aí. Provérbios 29:2, se troca, mexe na Bíblia aí, vamos descolar essa Bíblia. Mexe para lá e para cá. Achou 29:2? É isso mesmo. Quando os justos governam, alegra o povo. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. É forte, irmão. E aí o tópico diz o quê? A igreja deve orar e agir em prol da justiça. Por quê? Porque quando o justo, quem é o justo? Aquele que está de justiça. Quando o justo governa, o povo está bem, alegria, está feliz. Agora, quando o ímpio domina, o povo vai gemer. Então a igreja precisa orar. Eu achei interessante esses tópicos. Dá uma olhadinha em todos, quem está com a revista. Todos eles falam em orar e agir. Orar e contribuir. O segundo, orar e agir. O terceiro fala em instruir. O quarto fala em incentivar o amor. É interessante assim que sem oração não existe igreja. Se pensar em duas colunas da igreja, é oração e palavra. Sem palavra não é oração, não existe igreja. Agora tem gente que acha que só oração é suficiente. Não é não, irmão. Jesus mandou o quê? Orar e vigiar? Vigiar e orar. Olha bem, hein? Foi orar e vigiar. Vigiar e orar. Antes de vigiar. Vigiar é uma ação. Vigiar é uma ação. Então a igreja precisa agir. A igreja não pode só orar. Não. Tem que orar. Sim, o só é que está fora. Ela tem que orar e ela tem que agir. Ela tem que agir e ela tem que orar. Gostei muito dessa proposta aqui. Vamos para o terceiro, que eu já estou encerrando. A igreja deve instruir o cristão sobre as questões. Esse texto aqui, vai lá em Atos 22. Todo mundo conhece essa passagem. Atos 22, está falando do... E aí Paulo está nas confusões, né? Está preso. Versículo de número 25, 22, 25. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? O que vais fazer? Esse homem é cidadão romano.
O comandante dirigiu-se ao Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Sabe o que a gente está fazendo aqui hoje, irmão? Eu estou falando que você é um cidadão brasileiro. E você tem direitos e deveres dentro do Estado de Direito. Exerça os seus direitos e cumpra os seus deveres. Se Paulo não exerce, ele estava sendo preso, ia ser açoitado. Não tinha problema para ele não, porque ele já tinha apanhado muito e ainda ia apanhar mais. O ministério é isso. Jesus falou para muito. Mas ele tinha direito como cidadão romano e ele chegou ali e exerceu o seu direito. Está faltando isso na gente, irmão. Esse tópico fala sobre instruir a igreja acerca da sua cidadania. Você é cidadão do céu, amém? Tem direito como cidadão do céu. Exerça os seus direitos como cidadão do céu, mas você também é cidadão brasileiro. E você tem direitos como cidadão brasileiro. Exerça, conheça os seus direitos, cumpra os seus deveres e exerça os seus direitos. Eu falei disso aqui no começo. A igreja deve incentivar o amor e o respeito à democracia. Democracia é você poder pensar diferente. É você poder opinar. É você poder expor na não vou ler o capítulo todo, mas 15. Não vou ler, porque é enorme. Mas eu amo esse capítulo e eu queria que você lesse em casa. Eu vou falar sobre ele. Meu desejo era ler. Mas as crianças já até chegaram aí, ó. É chamado Concílio de Jerusalém. Paulo foi um missionário aos gentios. Ele foi pregar fora da Judéia, fora de Israel. Paulo foi pregar na Grécia, foi pregar na Turquia, foi um monte de lugar para pregar. Os judeus tinham como base a lei mosaica. E a lei de Moisés impunha algumas obrigações. Uma delas, por exemplo, a circuncisão. O que é? Cortava-se o prepúcio feminino. Isso foi instituído por Deus. Moisés quase morreu porque não tinha circuncidado seus filhos. A Bíblia diz que o próprio Deus foi matá-lo. Porque Deus zela pela sua lei, para fazê-la cumprir. E aí quando Paulo, os gentios não eram judeus. Graças a Deus, né, irmão? Senão tinha que ter cortado o negócio também. Os gentios não eram judeus. Então aquela lei era uma lei ritualística do povo de Israel. Só que os judaizantes, que os gentios observassem a lei mosaica, estavam brigando com Paulo, dizendo que aqueles gentios que aceitavam o caminho com C maiúsculo, que tem no livro de Atos, eu acho lindo isso, tinham que cumprir a lei mosaica e tinham que ser cumprida. Paulo disse: não, eles não são judeus, eles são gentios, são gregos, não tem nada a ver, isso aqui é... E aí começou uma briga, porque Paulo defendia que não tinha que fazer, e os judaizantes, que eram cristãos, tinha que fazer a segunda. E agora, quem é que está com a razão? Quem é que está com a razão? A gente já diz Paulo que a gente já sabe, né, irmão? Mas lá no dia, na hora, como é que situação de conflito? Como é que faz? Entra o Concílio de Jerusalém. Sabe o que foi feito aí? Reuniu-se a diretoria da igreja. Chamou o pastor presidente. Sabe quem era o pastor presidente na época? Tiago. Chamou todo lá o G20.
E agora? Tem que circuncidar ou não? Aí deu voz a Paulo. Aí, em casa, você lê o discurso de Paulo, lindíssimo. Que Paulo mostra que ele pensa, que Jesus deu a ele. Aí os judaizantes intervêm, falam. E no final, chega-se a um consenso. Chega-se a um resultado. O presidente toma a palavra e define. Sabe o que foi que aconteceu? Um processo democrático. Democrático. Deu voz a um lado, deu voz a outro lado. E chegou-se a uma decisão, a um consenso. Quando eu olho para esse tópico aqui, a igreja deve incentivar a democracia exatamente no Concílio de Jerusalém. Lembra no início que eu falei que a gente tem que valorizar isso? E nós temos isso no nosso país? Nós vivemos numa república democrática, um Estado democrático de direito? Essa é a vontade de Deus. Pelo domínio, não passa pela opressão. A vontade de Deus é que nós possamos nos posicionar. Nem a salvação Deus obrigou ninguém, irmão. Alguém é obrigado a ser salvo? Não. A salvação é voluntária. Vai para o céu quem quer. Aceita Jesus quem acredita que essa é. Então, fizemos isso. Então, nessa manhã, eu quero terminar essa aula agradecendo a Deus pelo nosso Estado democrático de direito, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser uma igreja efetivante, tanto em relação às coisas quanto em relação às coisas terrenas, e que Deus continue nos abençoando, no nome de Jesus. Amém? Se é para Jesus, pode ser mais forte. Antes de eu encerrar e passar a Bíblia, uma Bíblia que eu consegui uma promoção lá na Sociedade Bíblica. Nós temos uma pequena livraria e essa Bíblia, nós conseguimos uma promoção fenomenal. Essa é uma Bíblia de estudo NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem dos Dias de Hoje. É a tradução mais fácil de entender a Bíblia, fiel, tá? Essa é uma tradução fiel aos originais e ela é fácil de entender. E além de ser NTLH, ela é uma Bíblia de estudo. Ela traz uma introdução de bibliologia, ela tem um dicionário bíblico, ela tem concordância bíblica, introdução de cada livro, no rodapé e no meio. Bíblia, assim, riquíssima. Tá? Quem não tem Bíblia de estudo, ou quem já tem, quer mais uma, eu trouxe algumas ali, acho que tem umas 10 só. Essa Bíblia nós conseguimos por R$40. É um preço muito barato, irmão. Livro por aí custa isso. Preço de livro. Você pode adquirir uma Bíblia de estudo muito acessível. Tá? Ela tem essa capa azul, tem uma capa marrom e tem uma capa rosa para as irmãs que gostam. Ela já vem com uma capinha plástica. Vale a pena aproveitar essa oportunidade. Tem máquina de cartão, se alguém precisar até parcelar esse pequeno valor, vai levar, também pode parcelar em 3 vezes. Deus abençoe vocês. A paz, amados. Você pode aplaudir ao Senhor novamente pela vida do nosso pastor? Vamos nos pôr de pé, estaremos encerrando.
Sim, sim. Sabe? Isso, já foi dito aqui. Orando e agindo. Bem sabemos que quando Deus nos dá uma revelação, um sonho, da nossa função. Ele fala em uma parábola do dever de estar sempre em oração, certo? Que Deus possa estar abençoando. Se você desejar, se puder, abençoe o nosso professor, ele chegou aqui. Alguma consideração? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus, que Deus possa lhe conceder um domingo de vitória, um domingo abençoado, e Ele possa lhe surpreender neste dia, lhe abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, ser Pai que o nosso clamor, o nosso olhar, Senhor Jesus, sobre esta nação. Portanto, Deus, feliz é a nação quando Deus é o Senhor. Abençoa nossas vidas. Conduz-nos, Senhor, hoje na Tua santa paz. Dá-nos, Senhor, à noite um culto de vitória com alma, Senhor, para o Teu e trazermos o reino de Deus a estas almas. Dá-nos um dia de vitória, eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. E os cidadãos dos céus digam: terminado em nome de Jesus.